Boa tarde a todos, são 4h30. Espero que todos estejam bem, com saúde, em casa. Hoje nós vamos continuar aqui no nossa segunda palestra, né? Que é mais um compartilhar da nossa experiência. Nós 5, né? As 5 estão aí presentes. E nós vamos hoje falar de alguns lugares sagrados que ficam perto de Bodh Gaya, que nós visitamos um dia antes da cerimônia começar, né, a cerimônia pela paz. A gente passou um dia visitando esses lugares. E eu vou primeiro tentar mostrar aqui eu descobri agora um Google Earth, que mostra um mapa, né, geral, e eu acho que dá para ter uma visão um pouco de Nalanda, que que foi uma universidade muito importante, um centro de estudos, que a gente vai falar depois. O Pico dos Abutres também, e um outro lugar que a gente visitou, que tem uma estupa que é chamada Estupa da Paz, que parece que tem várias espalhadas pela Índia. Então, só um minutinho. Está todo mundo mudo. É bem interessante que a gente vai ver um pouco como é assim de cima, né? Como se tivesse um drone. Eu achei muito interessante essa possibilidade. Toda essa área aqui que, né, vocês estão vendo é a área de Nalanda, né? Dessa universidade que hoje só tem ruínas. Aqui é a entrada, né? E aqui esse caminho todo a gente faz a pé e começa a percorrer. Nós vamos ver várias fotos e vamos explicar um pouco o que ainda tem aqui em toda essa área, mas dessa forma aqui dá para a gente ter uma visão geral, assim, né? Esse foi o primeiro lugar que nós visitamos, né, quando saímos de Bodh Gaya, um dia cedo, né, mais ou menos 1h30, talvez 2 horas para chegar até lá. Depois também a gente vai mostrar um mapa desse caminho. E aí a gente visitou, depois de Nalanda, a gente visitou esse local que fica em cima de um morro, e a gente teve que subir de teleférico, e de lá a gente avista o Pico dos Abutres. É muito interessante. É uma estupa, tem também um sino, daqueles sinos enormes, né, pela paz. E esse lugar aqui é onde é o Pico dos Abutres. É bem interessante que eu acho que essas imagens foram tiradas agora, assim, recentemente, né? Pelo menos porque está dizendo que tá fechado, né? Esse local, né? No momento. Então, o teleférico faz todo esse percurso aqui. Está bem seco, né? Quando a gente foi, não estava seco assim, não. E o outro lugar é o Pico dos Abutres, né? Que é esse lugar que não dá para ver muito, mas dá para ter uma ideia do visual mesmo, assim, né? Desse vale todo na frente, né? Que a gente viu lá. Bom, e aí agora a gente vai passar um filmezinho
É um filme que também foi feito de forma muito amadora e que a gente juntou e que dá para ter uma ideia assim, rápida da viagem e desses lugares. Tá? Bem caseiro, não tem nada muito profissional, mas dá para ter uma ideia, né, de como é. Foi agora? Bom, então esse foi filmado de dentro do carro, a estrada que a gente foi passando, né, no caminho, foi de Gaia até Nalanda. Então dá para ver um pouco. É um clima rural. Clima bem rural, as casas, essas árvores que são como umas palmeiras, né? Tem toda essa paisagem, muita plantação de arroz, né? No caminho também. Montanhas, é uma paisagem bem bonita, assim, bem agradável, né? Nesse momento aí ainda estava sem trânsito. Sim, a música, o fundo musical é o rádio do carro. É uma música indiana. Céu bem azul, muito bonito na paisagem. Foi uma hora que a gente chegou numa cidadezinha, assim, numa estrada, e que trânsito era isso aí, todo mundo junto ao mesmo tempo. Os monges numa calma incrível. Dentro do carro, numa van. You go that way? Ah, ok. Que bom que a gente vai virar direito. Graças a Deus. Aí quando a gente chegou em Nalanda, a gente teve esse guia, né? For one subject. Each vihara is subject. And this is the main temple that we went. We came from this way, now we are here. We are here. Nós estamos aqui. So first we are going to see this monastery. This is the main monastery. When you will see this monastery, you will get whole idea. All replica, please. Okay. Isso já é em na Rasgueiro. subida, né? Na subida lá do Pico dos Abutres, essas tomado, né, de bandeiras, e muita gente coloca, né, as bandeiras. Isso aí em cima, né? Daquele galho. Tá dando para ouvir um pouquinho o canto? Tá dando para ouvir, emocionante. Arrepia. Tem sempre muitos macacos, e aí vem um cara, um indiano, com uma farinha para tirar eles, né, dali. É engraçado. Eles voltam, né, os macacos, estão sempre por ali.
Bom, isso aí acabou o vídeo. Agora a gente vai começar aqui a nossa... compartilhar um pouco a nossa apresentação, né? O que a gente viu lá. Essa foto a gente tirou lá em cima, né? No Pico dos Abutres. E a gente estava muito feliz de estar lá. Acho que a foto mostra bem isso. Isso aqui eu coloquei aqui um mapa aqui da Índia para a gente ter um pouco essa noção, né? Que Delhi está aqui em cima, desse lado, a gente foi de avião, né? Gaia é bem perto daqui, que o avião é em Gaia, o aeroporto, né, em Gaia, e o lugar que a gente foi é Rajgir e Nalanda, que é do lado aqui. Esse outro mapa mostra um pouco esse caminho, né? Gaia, que é essa onde tem o aeroporto, uma cidadezinha maior, Bodh Gaya, Nalanda, e aí aqui nessa região que tem a estupa que a gente visitou e também o Pico dos Abutres. Bom, o primeiro lugar que a gente foi, né, como falei mais no comecinho aqui, foi Nalanda, né, foi um importantíssimo, né, centro de estudos budistas do século V ao século XII, né, onde vários professores e mestres ensinaram lá. E é interessante, assim, porque Nalanda era uma universidade que foi uma das primeiras no mundo, eu acho, na história, a aceitar alunos residentes. Os alunos não eram só da Índia, né? Eles vinham de vários locais da Ásia, e chegou a ter mais de 10 mil estudantes e mais de 1.500 professores. E no século XII, né, a universidade foi saqueada e quase destruída por invasores muçulmanos. E teve um professor, né, um tradutor tibetano, que visitou Nalanda em 1235 e encontrou parte, né, quase tudo destruído, mas mesmo assim ainda tinha um pequeno número de monges ensinando e com alguns alunos. E depois disso teve outros, né, outros saques, né, outras destruições e acabou, né? Dizem, né, que essa destruição de Nalanda e dos templos e os monastérios budistas na Índia, né, é considerado que foi por vários historiadores, como um desaparecimento, né, desse pensamento antigo científico indiano, né, não só na área espiritual, mas em outras áreas, né, como matemática, astronomia, anatomia. E essas ruínas ainda existem, né, de parte do que era. Isso aqui é a entrada do local, né, hoje em dia. As paredes são bem grossas. Vanessa, eu queria falar no canto esquerdo, a construção mais alta, seria a construção mais alta que atualmente das ruínas é essa parte, né? E tem várias estupas em volta. Essa foto no canto seria o canto esquerdo, né?
É a edificação mais alta das ruínas, esse ponto, né? Essa construção. E ela tem várias estupas, pequenas estupas em volta. Uhum. E o topo dela era uma câmara santuário. Eu queria falar. Esse corredor aqui do lado direito, não sei se dá para ver, o corredor, em cada porta dessa era o quarto, né, os aposentos dos professores, né? E tem uma coisa muito interessante aqui, se vocês observarem, esses buracos aqui, é um sistema hidráulico sofisticadíssimo lá, presente nessas edificações, assim. Então, a gente pode imaginar que existia um conhecimento muito apurado, assim, de engenharia, de arquitetura, de captação das águas, né? E esses eram os quartinhos dos professores, como a Vanessa falou. Era essa entrada, né? Era pequeno, né? Quer dizer, tem uma outra parte aqui do lado, não é isso? E esse buraco aqui era onde eles guardavam, né, os livros, botavam as coisas, que fica nessa foto aqui, fica nesse canto aqui, bem no canto. As imagens, né? As estátuas, talvez fossem os altares, assim, os altares pessoais, né? Eram nichos. Bom, isso aqui, o espaço todo, né, dessas ruínas é bem sinalizado, tem essas placas indicando, dizendo o que é, em que ano foi, e tudo em inglês, é bem assim organizado. E essa foto eu acho que é onde armazenava os grãos, é isso, Clara? Isso, dentro essa foto a gente está dentro de um ambiente grande, que era um reservatório de arroz. Lá eles guardavam arroz por várias estações, e são várias dessas salas, muito grandes. Aqui a gente estava de dentro, tirando essa foto do lado de fora. Eu acho que tem outra foto que dá para ver. Essas são duas fotos bem panorâmicas, né, para ter uma noção assim do espaço. Tem como assim uns caminhos, né, como umas calçadas para a gente caminhar e umas partes que a gente não pode, então tem como essa divisão aí, né? Então é um lugar bem bonito, assim, bem calmo, bem tranquilo. E como a Carlinha falou, esse edifício, né, essa edificação mais alta, é o templo principal, era o templo. Isso. Né? E se diz na história assim, que o Buda passou por esse lugar em vida, e que era considerado um lugar muito auspicioso. E, na verdade, era um grande jardim de mangueiras. E durante a vida dele, quando ele viajava para transmitir os ensinamentos, ele passou por lá algumas vezes, junto com Shariputra, um dos seus principais discípulos diretos, que nasceu nessa região de Nalanda, alcançou o Nirvana lá e morreu lá, e fez sua passagem lá. E aí, com as relíquias de Shariputra, foi erguida a primeira estupa, em torno da qual se construiu esse grande templo, né, que era o templo principal, que é essa edificação. Essa foto aí é bem interessante, né, Carlinha? Isso, eu queria falar. Eles já são iluminados, porque eles não saem de perto de você, eles estão lá, são tranquilos, animais compartilham o ambiente, assim, com os indianos numa calma, é muito interessante. E eles te seguem, é muito engraçado, é muito legal. Eles ficaram nos seguindo o tempo todo lá, na nossa visita. Eu acho que tem uma coisa que eu me lembro, assim, acho que essa foto, se não me engano, deles seguindo a gente, foi depois que a gente sentou lá na árvore e fez a nossa prática.
E foi um momento muito legal, porque a gente estava ali conhecendo, ali, né, vivendo esse momento, você olhar e andar por dentro de uma ruína do século V, né, uma coisa incrível. Da importância, que estava todo mundo muito emocionado. E aí a gente sentou embaixo de uma árvore, que a Vanessa foi fazer uma prática que o Lama Pausã deu para ela fazer com a gente em grupo. E esses cachorros, eles acompanharam a gente ficou sentado embaixo da árvore, eles fizeram aqui meio que um meio círculo, assim, né, aleatório em volta, e foi muito interessante, eles não ficaram colados, foi respeito, tinha distância, mas um meio círculo ali, e eles participando, eles ficavam sentados olhando, depois deitavam, ficavam ali tranquilinho. E quando a gente terminou a prática, é que eu acho que quando a gente foi andando, eles foram seguindo, foram acompanhando a gente aí num caminho durante um tempo, né? É muito, muito lindo. Como diz a Carlinha, já estão quase iluminados lá. E essa foto da esquerda aí são as estupinhas também, que a Carla falou um pouquinho, que tem do lado desse templo, né? que era o templo principal. E isso aqui era uma foto, né? Como se fosse um mapa, né? do lugar. Sim, e essas estupinhas guardam relíquias de todos os alunos e professores que fizeram sua passagem em Nalanda, né? Como a Vanessa falou, no momento assim, de auge da Universidade de Nalanda, estudavam lá mais de 10.000 monges, e muitos faziam sua passagem lá. E aí eles erguiam essas estupinhas em homenagem a esses alunos, onde ficavam as relíquias deles. A Ana Luísa está perguntando no chat sobre a planta, que essa foto é um certo mapa. Então, como o Guia falou no vídeo, não sei se deu para entender, o monastério que a gente visitou, que era o principal monastério, que tinha aquele corredor com os aposentos dos professores, foi o primeiro a ser construído e todos os outros foram réplicas do primeiro. Então, naquela foto anterior, tem esse mapa, né, de todo... Essa aqui. Esse aqui foi o templo, o monastério que a gente visitou, que é bem grande. Aqui é o templo principal. E aqui esses outros foram construídos como réplica do primeiro. E aquele filminho que a Vanessa mostrou no início, com tipo a visão, né, por cima, exatamente mostrava esse mapinha, né? De cima a gente via essas ruínas. Depois, no final, se quiser passar, as pessoas vão reconhecer, né? É exatamente o mapa. Dá para ver de drone, assim, por cima. Muito lindo. Isso são algumas figuras, né, estátuas que ainda tem lá, né? Essa aqui à esquerda falaram que era Tara. Quando eu estava passando, aí um guarda perguntou apontando, né? Tara. Então, a gente acha em alguns lugares, assim, como nessa pilastra de pedra, muito bem trabalhada, né? E aí eu fotografei. Eu não tenho essa certeza se é a Tara, né? Mas você vê que é todo um trabalho entalhado, então um floral com a divindade, né, entalhada. E você vai achando aqui na outra foto ao lado também tem bastante entalhe e as divindades, né? É um trabalho muito minucioso, delicado, na pedra, né? É muito interessante. E o rodapé também, você vai vendo esse trabalho aos pedaços, assim, em vários lugares. É muito bonito. Bom, isso aqui... Quer falar? Fala aí, cara. Pode ser. Esse é um auditório, né? As aulas, na verdade, o que o guia nos explicou é que os aposentos, né? A gente mostrou a foto dos aposentos dos professores e cada aluno, cada monge tinha um daquele. Então, era onde eles passavam horas e dias praticando. E em cada grande monastério, daqueles que a gente mostrou, tinha algo assim que eram os auditórios, era onde os mestres davam suas aulas.
O Cláudio está aqui falando no chat que um dos grandes mestres que lá estudou foi Shantideva, e foi lá que Manjushri apareceu para ele. E a Flavinha falou que Shantideva revelou lá o Bodhicharavatara. Como eles falaram também, vários mestres importantíssimos, né? Eu tenho uma lista aqui grande, que Nagarjuna, né, como a Vanessa falou, e toda uma linhagem que veio de Nagarjuna, Aryadeva, Asanga, Vashubandhu, que, né, autor do Abhidharma Koshabhasha, dos comentários e tal, Padmasambhava, Atisha, Dharmapala e muitos outros. Ensinaram lá. E aí esse lugar, né, que eles armazenavam, né, os grãos, né, o arroz e outras coisas, que era meio que a cozinha, assim, eu tinha uma foto, mas nem botou. São os buracos, né, que eles botam a panela em cima e botam o carvão embaixo, né? Bom, e aqui tem uma foto nossa, nesse momento que a Silvia descreveu, né, que a gente estava embaixo dessa árvore, lendo essa prece que o Lama Pausang nos pediu, né, instruiu para ler lá em Nalanda. E realmente foi um momento muito, muito especial. A gente sentou ali, estava muito quieto. Lá tem muito, né, barulho assim, de passarinho, e os cachorros se chegaram. E aí a gente leu essa prece, depois meditamos um pouco e depois continuamos a nossa visita. Incrível como a energia do local, assim, uma energia boa, permanece, né? É tranquilo, é gostoso, você sente a energia, né? É bom, é uma vibração muito boa, é muito bom. Bom, aí de lá a gente ficou lá talvez, sei lá, quase umas 2 horas, né, eu acho. Aí a gente foi almoçar num lugar lá que o Ranjan, que é o que organiza tudo lá, braço direito do Nyingma de lá. E aí depois a gente foi, isso a gente já estava nesse lugar que chama Rajgir, né, que antigamente chamava Rajagriha, faz parte, né, do distrito de Nalanda, mas é dentro do estado de Bihar, que é o mesmo estado que pertence, né, que está a Bodh Gaya. E foi um lugar que o Buda esteve, praticou, ensinou e meditou lá e onde teve a universidade depois, né? E lá nós visitamos dois lugares, né? O primeiro foi essa stupa, uma stupa que é chamada uma stupa da paz. O morro, né, que ela está mais ou menos 400 metros de altura. A gente pegou um teleférico, né, que ficamos com bastante medo de pegar esse teleférico, mas não tinha muita opção. Deu tudo certo. Foi uma aventura ótima. A stupa é muito linda. Fomos todas cantando mantra no teleférico. Em cada lado dessa stupa tem uma estátua linda, né, dourada, do Buda. E em cima também lá desse monte, né, porque esse monte onde fica essa stupa fica bem de frente, assim, de lado, eu não sei, do Pico dos Abutres. Então a gente avista o Pico dos Abutres dali. E lá é um dos lugares que tem esse sino da paz que o Rinpoche, né, o Tartan Tuku, colocou em vários dos lugares sagrados esses sinos. Eu acho que até em todos, né, tem em Sarná, em Bodh Gaya,
em Boulder, no Nepal, enfim, em todos os lugares. E lá tem esse sino, fica um lugar assim um pouquinho descendo assim dessa estupa, e é muito bonito também lá. E aqui é o teleférico. Clara, que está aqui na volta, ele ficou parado um pouco, foi meio tenso, mas o mantra segurou. Chegamos bem lá embaixo, sem... Eu passei por emoções. Não se pode reclamar de monotonia aqui. Mas, Vanessa, nós vimos que futuramente deve ter aí, incrementar aí um teleférico bonito. Nós vimos lá, quando nós chegamos lá no canto, assim, que devem botar um teleférico aí mais moderno, futuramente. Verdade. Tá Não, com é aqueles teleféricos de pão de açúcar. Isso. Carro maior, uma coisa assim. Não vai ser essas cadeirinhas com a perninha da gente balançando lá, né? Não, o detalhe era para entrar na cadeirinha e sair da cadeirinha, né? Que se pulasse... Tinha que ser rápido, né, Jânia? Tinha que pular na cadeirinha. Senão perdia a vez, não dava. Ai, ai, muitas aventuras. Bom, aí a gente desceu e depois subimos É um caminho assim que tem escadas e tem, enfim, um caminho longo até chegar lá em cima. Isso já estava mais para o final da tarde, então a gente viu meio que o sol se pôr. Foi muito, muito, muito lindo, muito emocionante. Muito. E esses dois grupos estavam praticando, né? Isso foi muito emocionante. Um grupo de monjas vietnamitas e esse grupo outro de monges, com robe vermelho. Então, foi nesse local, né, que o Buda deu vários ensinamentos, né, e o mais importante, né, que foram os ensinamentos do que é chamado do segundo giro, né, de ensinamentos, que foi o Prajnaparamita, que é a sabedoria transcendente que conduz ao conhecimento iluminado. Nenhuma coisa, nenhum fenômeno, nenhum elemento da existência existe por si ou si mesmo. Então, esses textos, né, do Prajnaparamita, ou Prajnaparamita, tem diversas versões desses ensinamentos, com 100 mil linhas, 25 mil, 18 mil, 10 mil ou 8 mil. E são desses ensinamentos também que saíram, né, que estão incluídos nesses ensinamentos, melhor dizendo, Sutra do Diamante e o Sutra do Coração. E nós, o Lama Pausang também deu para a gente uma cópia, né, do Sutra do Coração, para a gente também recitar e rezar lá em cima. E tinham vários grupos, né, como vocês... isso aqui é no... Bom, vamos voltar aqui um pouquinho. Isso aqui é na subida, né? Na subida tem duas grutas que a gente pode entrar, sentar um pouquinho, se quiser, e que dizem que também que foi onde o Buda também parou e também meditou e tudo. Isso aqui também é uma foto também da subida. Muitas bandeiras, muitas bandeiras. Olha, é emocionante ver as bandeiras tremulando, as cores, é lindo, é muito bonito. E teve uma coisa para a gente, esse dia foi exatamente o dia anterior ao início da cerimônia em Bodh Gaya. A gente tinha chegado havia pouco tempo em Bodh Gaya. E eu, pelo menos, foi o momento em que quando eu vi essa quantidade de monges na subida do Pico dos Abutres e lá em cima, foi a primeira vez que eu tive essa sensação de estar entre uma multidão de monges.
que para mim foi uma emoção incrível, ser minoria, assim, a maioria das pessoas ali eram monges, eram praticantes muito sérios, então nessa subida a gente encontrou muitos monges, isso foi super emocionante também, né? Era uma peregrinação, né? Essa subida para chegar até o Pico dos Abutres, né? Peregrinação de muitos monges, né? Essa subida, para mim, foi uma conquista. Eu fui no meu tempo, é longa e valeu super a pena. Chegar lá em cima, ver aquela vista maravilhosa, aquela vibração maravilhosa, e ver a cerimônia lá dos monges e participar, assistir, né? E me sentir tão bem, né? Me sentir tão bem, super bem. Eu achei interessante nessa questão da subida, que não foi nada fácil essa subida, né? Era bem, tinha que ir parando, respirando. Tinha uma certa preocupação, porque a Carlinha estava mais atrás, subindo bem devagar. E é interessante que em alguns momentos, né, eu acho que assim, a própria metáfora da questão do caminho mesmo budista, né? Que você fica assim, não sei se vai dar para chegar lá em cima, nossa, como é que vai ser? Até que a respiração muito ofegante, né? Porque é bem alto, né? E a preocupação com a Carlinha, né? Eu cheguei a pensar se ela quisesse eu pararia, ficaria com ela lá embaixo, aguardando, né? O pessoal descer. Então, assim, houve vários movimentos assim e questões internas que se ia dar conta de chegar lá em cima, né? Mas aí é interessante porque depois que você chega, né, venceu todos os obstáculos, né? De uma grandiosidade, é um êxtase na realidade, assim, né? É incrível assim, a experiência, valeu todos os sacrifícios para chegar lá em cima, lá no pico, né? Realmente assim, demais. A Flavinha lembrou aqui no chat que esses dourados nas pedras são folhados a ouro, são folhas de ouro. Isso é muito comum na Índia, em todos os monumentos sagrados. Praticantes colocam folhas de ouro nas pedras e nos lugares sagrados. Então, tem uma prática que muitas pessoas nos encorajaram a fazer, que é encostar a nossa cabeça nos lugares sagrados. Em Bodh Gaya, lá no Mahabodhi Temple, a gente faz isso o tempo inteiro, em Sarnath a gente fez, e era engraçado, a gente vivia às vezes com a testa dourada, por causa dessas folhas de ouro nas pedras. Né? Isso. É verdade. Lembrou bem. Verdade. No Mahabodhi tinha muito de... Uma coisa que eu não sei se vocês estão lembrando, pelo menos a gente viu no caminho, na subida, algumas pessoas que não tinham condições de andar. Foi uma coisa incrível. Eu vi eles sendo carregados como se fosse aquela coisa antiga, uma redinha que a pessoa vai lá sentada, recostada, e um cara na frente, outro atrás, ou dois na frente, dois atrás. Como se fosse uma liteira. Isso, como se fosse uma liteira, exatamente. E eu vi senhor e vi uma senhora sendo levados assim, né, por pessoas. E isso tocou muito o coração. Você vê ali a fé, a importância, eles são peregrinos, eles estão fazendo o caminho deles também, como a gente estava ali no nosso, mas olha que coisa linda, né? Eles não podiam caminhar, então eles iam sendo levados até lá em cima, com auxílio dessas pessoas, enfim. E como a Clara colocou bem, a gente viu muito monge, né? E da mesma forma que a gente ficou encantada com aquilo, eu acho que a gente causou uma certa surpresa a eles, um certo espanto. Algumas monjas, né, vieram conversar, assim, perguntar de onde a gente era, né? Nossa, vocês são do Brasil, vocês estão aqui, né? Então foi muito interessante essa sensação da gente também estar no lugar do diferente, né? A Clara comentou uma vez muito bem isso, né? Que na Índia nós éramos as pessoas diferentes, né? A gente era muito olhada, né? A roupa diferente, o jeito de ser, enfim, a cultura, né? Inclusive, então... né? Você está falando uma coisa interessante, porque pediam para tirar foto com a gente, inclusive, né? Né? Muito durante toda a viagem. Muito interessante. Mas, em particular, acho que aí no Pico do Abutre também uma coisa que eu acho que quando eu imaginei, né, na nossa viagem, quando eu imaginei antes de chegar lá, eu imaginava que o auge era chegar lá em cima, era o Pico do Abutre, era o pico, né, do morro.
E não é, gente. A coisa começa quando você já está com a intenção de ir, né? Antes de você já estar lá na Índia, a gente já começa a entrar num clima, numa coisa assim, muito gostosa de conexão, de querer estar próximo do nosso mestre, desses ensinamentos que a gente está recebendo no nosso enigma. Então, é muito forte. Isso é uma coisa que foi muito importante. Acho que a gente foi atrás dessa busca também, de alguma forma, cada um de nós do seu jeito, e a gente assim, ficou com esse sentimento muito forte, né? A gente queria passar isso, que é uma coisa que vale a pena, sabe? Eu acho que desde que eu comecei a sonhar em ir, até conseguir ir, eu nem imaginava que iria, eu acho que a coisa já começa. Quando você começa a desejar ir de alguma forma, e nesse caminho tão lindo que vocês estão vendo aí a foto, tudo tão limpo, tão organizado também, diferente daquela bagunça do trânsito, né, da Índia lá embaixo, da parte rural, é muito bem cuidado aí. E é fantástico, é uma experiência que é ímpar, né? O desejo, acho que de todos nós, é que a gente possa retornar aí. Se não mais uma vez, algumas, quem sabe. É isso. E aqui, né, como a gente estava falando, são vários grupos, né? Tinha esse grupo de monges que já estavam quando a gente chegou, com esses hobbies aí amarelos, né? Que eu acho que são os Theravadas. Aí chegaram esses monges bem, né, tibetanos, com essas roupas vinhos e laranja, os mantos, e aí eles cantam, um canta, os outros cantam, e tudo ao mesmo tempo. E a gente também, né, achamos um lugarzinho para a gente também praticar e meditar um pouquinho. Foi realmente uma energia, não sei, não dá nem para explicar, assim, um sentimento, uma coisa muito, muito de abertura, né? Uma coisa muito boa, um calor até no coração, né? Abertura de coração, sim. E é interessante, assim, imaginar que esse é o lugar que o Buda escolheu para transmitir o ensinamento do Prajnaparamita, né? Assim, é uma abertura, é uma vastidão, a vista de lá tem uma vastidão, né? Que é impressionante, que combina. Isso aqui é uma foto também nossa, que a gente tirou lá em cima, depois de ler o Sutra do Coração. E aqui a gente agora vai mostrar uma série de fotos com animais, com coisas que a gente achou que são bem, assim, vamos dizer, características da mesmo. Índia. Uma coisa são como eles enfeitam, né? Esse carrinho aqui, né? Esse tuk-tuk aqui, todo enfeitado, eles enfeitam geral, assim, tudo super arrumado. Aí em volta aqui tem um monge. Essa foto acho que foi tirada lá naquela estupa, na Shanti Stupa. Uhum. Aí tem um macaco aqui do lado do monge, tranquilamente, como se, né, fosse normal. Ele está até de perna cruzada, eu acho. Tem uma convivência pacífica, né? Total. Eu acho que eles têm assim uma outra relação mesmo, né, com os animais, assim, né, uma coisa de que pertence ao mesmo espaço. Não tem muita, vamos dizer, limite, assim, né? Tudo meio junto mesmo, né? E sobretudo as vacas, né? então, As vacas a gente via assim, as casas mais pobres, mais humildes, mais simples. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção em relação à pobreza material na Índia. As casas muito simples e sempre tinha uma vaca e um templo e muitas cores, né? Então, a gente vê assim, os casebres com uma ou duas vacas, isso é muito interessante. Essa foto de baixo à direita, na verdade foi um filme que eu fiz, né? A gente só colocou uma foto, mas que era essa vaquinha, na verdade acho que era um touro, isso é em Bodh Gaya, calmamente atravessando a rua, assim, caminhando pela rua, e uma quantidade de motos e tuk-tuks, e
vindo e esse tourinho ali como se estivesse assim, no paraíso, atravessando tranquilamente. Muito interessante mesmo. Nós vimos vários cachorros assim deitados na beirada da rua, numa tranquilidade, os carros passando assim na maior segurança de que nada ia acontecer. A sensação que dá é que os bichos têm essa segurança assim que nada vai acontecer. Então atravessam a rua, caminham pela rua, é muito interessante. Perto do hotel onde nós ficamos também, né? Tinham várias vaquinhas assim, né? Bem do... Eu acho que é essa foto aqui, Jane, que a gente chamava de Cow Palace, né? Ficavam pouco antes do nosso hotel, da nossa rua, elas ficavam todas reunidas ali. É incrível, incrível. Ai, ai. Isso aqui também enfim, lá no lugar central, lá antes de... Isso aqui também é em Bodh-Gaya, já não é mais em... enfim, tinha essa família aqui de bode, com o monge andando. E aqui também essas duas foram lá na subida, lá, não é? Do Pico dos Abutres, claro. São mães de Rasgir. Essa cadela cheia de filhotes que ficou um tempão ali no meio do caminho amamentando, me emocionou muito. E essa macaquinha que me viu também, a gente ficou ali parada, eu e a Silvinha, e ela ficou super amamentando. E aqui também tinha um camelo, tem de tudo. Tudo convivendo com tudo ao mesmo tempo. E a outra coisa também, muito assim, vamos dizer, típica também, eu não sei, são esses vendedores, né? Eles vendem, aqui é romã, eles vendem muito romã, suco de romã, laranja. Isso aqui já é uma comida, né? Que ele faz ali na hora e vende para as pessoas. E aqui são vários temperos, né? E tudo assim muito arrumadinho, né? Eles são muito assim arrumadinhos, enfeitadinhos, tudo muito tem naquele caos assim que é tudo que parece para a gente um caos, né? Tem muita organização, né? Eu acho. Muito cuidado, né? Muito cuidado. O romance também, tudo bonitinho. Ui. Bom, acho que é isso então hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês querem falar mais alguma coisa, meninas? Deixa eu ver, eu acho que... olha, vale muito a pena, é emocionante, é forte, te dá um up, né? Em tudo, e você é uma outra visão, e ao mesmo tempo você repensa as coisas, e eu acho que vale a pena, né? Vale a pena o caminho que você está escolhendo, que você está lá participando, você está vendo, está sentindo toda aquela energia, né? É impossível você não ser tocada, né? Então, foi muito auspicioso, eu acho que foi uma benção. Para mim, foi muito abençoado ter ido e você voltaria. Foi muito gratificante. Eu acho que tem uma coisa assim que da gente sair também da nossa zona de conforto, né? Tudo lá é muito diferente, a comida é diferente, o trânsito é diferente, as pessoas são diferentes, tudo, né? A gente convive na cerimônia, por exemplo, com monges, com os lamas, é tudo outro fluxo, é outra maneira, né? Então isso também traz uma riqueza, né, nessa experiência, né? Muito tocante mesmo, muito vale a pena voltar, eu acho sempre. Eu acho que é sempre uma experiência muito válida, muito linda. E queria só também deixar propaganda para as 2 próximas semanas. Semana que vem a gente vai falar de Sarnath, que foi onde Buda proferiu, pela primeira vez
girou a roda do Dharma, proferiu o ensinamento das 4 nobres verdades, e sobre o CINE, que é o Centro Internacional de Sarnath, né? Isso. Ainda temos mais 2 palestras e contamos aí com vocês. Bom, acho que é isso, então. Se alguém quer falar mais alguma coisa. Estou lendo aqui o chat, eu acho que nós todas, né? Eu acho que assim, a gente fica muito emocionado de poder compartilhar essa coisa que foi, né? Essa experiência que foi tão especial. Eu, assim, fico com muita vontade de mais gente do Brasil, do Rio, da gente poder realmente ir. Para mim, não sei como era para vocês, meninas, mas para mim essa ideia de ir para a Índia, de ir para Bodh Gaya era uma coisa muito distante, muito difícil, para mim também. cara. Para mim também, muito e distante. Pode não ser. Então, Exatamente. só para encorajar e para que a gente possa ir, né? Quando tudo isso passar, enfim, para que isso possa ser uma aspiração coletiva também. Então é isso, gente. Muito obrigada. Bom final de tarde. Até daqui a pouco no nosso canto. E até a semana que vem, então. Tá bom? Obrigada a todo mundo. Obrigada, Boa tarde. obrigada. Obrigada. Beijos. Até lá. Ai, meu Deus.